Nesta terceira aula sobre o assunto cotas, vamos dar uma arrematada nas cotas chamadas lineares, tá? Aproveitando as cotas alinhadas lineares e comprimentos de arco, elas são tratadas em termos de tipo de cotas como cotas lineares. Então, quando eu digo cota linear, não é necessariamente esse modo de inserção de cotas, que seria horizontal e vertical. E vamos também ver cotas de ponto, que são essas três aqui: elevação do ponto, coordenada de ponto e inclinação do ponto. Para começar, eu vou arrematar um assunto aqui que diz respeito às cotas temporárias. Eu mencionei que aqui na configuração do Revit, em opções, no assunto gráfico, eu tenho aqui uma configuração de aparência do texto de cota temporária. E aqui no menu gerenciar, em configurações adicionais, eu também tenho uma configuração aqui, ó, de cotas temporárias. Aqui eu vou especificar a medição da cota temporária, né? Quais são as referências quando eu seleciono um elemento, né? Ou quando eu vou desenhar uma parede, enfim, quando eu uso cotas temporárias, aqui eu configuro se eu quero essas cotas em relação a linhas centrais, a faces, né, das paredes, né, e em relação a portas e janelas, se eu obtenho essas cotas através das aberturas ou através das linhas centrais. Ok? Mais uma configuração adicional para a utilização de cotas temporárias. Voltando agora às cotas lineares. Quando eu venho aqui em cota alinhada, né, paredes inteiras, eu fiz aquela configuração, vou selecionar essa parede aqui, né, e eu puxo as cotas para inseri-las. As linhas de chamada das cotas, elas têm em princípio um afastamento padrão dos chamados elementos de referência ou elementos alvo. No AutoCAD era muito comum a gente dar preferência a ter as cotas todas certinhas aqui, com as pernas, vamos chamar assim, ou linhas de chamada do mesmo tamanho. Isso é uma propriedade de tipo que eu acerto aqui, editar tipo, e aqui eu tenho controle da linha de chamada. Eu defino um intervalo para o elemento, e aqui é definido qual é o valor do intervalo, 1,5 mm, esse é o valor impresso, e aqui, ó, comprimento da linha de chamada de cota está desabilitado. Se eu mudar aqui para fixo na linha de cota, inverte-se essa situação, e aqui eu posso determinar, por exemplo, que essas linhas de chamada eu tenho 15 mm, 15.0. Clique em aplicar, ok, e aí eu tenho todas as linhas de chamada com o mesmo tamanho, ok. Os 15 mm são essa distância daqui até aqui. Propositadamente eu retirei aqui os símbolos, né, aquele tiquezinho que tinha aqui, para reforçar que aqui também em editar tipo eu tenho a marca de revisão. Aqui está com um tipo configurado que não está bem definido, ok? Por isso que ele desapareceu, um teste que eu fiz. Mas eu colocando aqui, por exemplo, diagonal 2 mm, aplicar, ele volta a ter a configuração desejada. Colocando aqui a espessura, eu vejo como ficará impressa esta cota. Essa marca de revisão, já mencionei isso, ela é regida aqui pelo menu gerenciar, em configurações adicionais, pontas de seta. E aqui no família ponto de seta eu tenho diversos tipos, basicamente todos os tipos que são utilizados comumente em projetos. E pela configuração, né, pelo nome do tipo, né, a família ponto de seta, e aí eu crio vários tipos. Eu posso inclusive alterar os tipos. Por exemplo, eu já mostrei aqui que eu peguei a seta com 3 mm de diagonal, criei a partir dela uma de 2 mm de diagonal e mudei aqui apenas o tamanho da marca de revisão. E essa marca de revisão, ela aparece em mais de uma situação dentro da mesma cota. Por exemplo, quando eu cotei, vamos retirar aqui as espessuras para ficar mais fácil. Quando eu fui cotar alinhada este cômodo aqui, eu escolhi faces da parede. Vamos mudar agora para linha central de parede. E vou alterar aqui também para referências individuais. Eu me aproximo daqui, ele não pega mais a face, né, e sim o centro da parede. Cliquei aqui,
no centro da outra parede e coloquei uma cota individual. Em princípio, a cota aplicada foi exatamente a mesma, pertence ao mesmo estilo, né? Mas eu posso fazer uma identificação especial quando eu cotar pelo centro da parede, para diferenciar. Então, nesse mesmo tipo, eu vou configurar aqui. E olha só, eu tenho marca de revisão. Essa seria a marca de revisão geral, de uma cota comum. Agora eu posso ter marca de revisão para a linha de centro. E aqui está como padrão. O que significa padrão? Que ele obedece ao mesmo padrão de marca de revisão. Mas eu posso aqui selecionar um outro tipo. Por exemplo, vou colocar aqui uma seta preenchida 20 graus. Eu clico em aplicar. E aqui você já vê que a identificação, no caso de pegar pelo eixo, será diferenciada. Tá, ok? Eu não criei um novo estilo de cota dentro do mesmo estilo. Eu também posso desejar uma indicação aqui pelo eixo. Então aqui eu tenho símbolo de linha de centro. Eu posso colocar aqui um desses elementos, ok? E tem um aqui chamado M linha central. Vou clicar em aplicar e aparece o símbolo aqui tradicional definido na ABNT, identificando que aquela linha é uma linha de centro. Tá, ok? Então são algumas configurações que eu posso definir para o mesmo estilo de cota. Da mesma forma, quando eu deslocar um determinado texto, seja de uma linha contínua ou não, essa chamada pode conter aqui, né, a gente viu na aula passada que pode ser uma linha ou um arco, mas ela também pode ter uma marca de revisão específica para essa linha de chamada, que é exatamente esse aqui, ó, marca de revisão da linha de chamada de detalhe, seta 30 graus. Posso querer aqui também puxar, por exemplo, a seta preenchida 20 graus, aplicar. Também posso controlar aqui uma eventual marca de revisão para a linha de chamada da cota. Aqui embaixo, marca de revisão para a linha de chamada da cota. Eu posso pedir aqui também, se eu quiser, uma linha preenchida de 30 graus, aplicar. E aqui na ponta aparecerá também essa linha de chamada. Ok? Então tenho diversos controles, da mesma forma como no CAD, né? Só que lá era um pouquinho mais complicado, vamos dizer assim, em função da variação de escalas. Então aqui eu também tenho o poder de controlar vários elementos da cota dentro de um mesmo estilo. Tá, ok? Eu estou usando o mesmo estilo, sendo que para cada aplicação específica eu estou escolhendo determinadas configurações. Outra tarefa interessante de observar nas cotas lineares é no caso de eu querer alterar medidas, acrescentando ou retirando medidas. Vou apagar essa cota aqui. Quando eu seleciono um conjunto de cotas que foram feitas, né, de forma automática, no caso aqui parede inteira, e eu seleciono aqui editar linha de chamada de cota, eu posso acrescentar ou retirar medidas. Por exemplo, aqui eu quero marcar também o centro dessas duas esquadrias. Eu clico aqui no meio, ele divide a cota, e depois eu clico fora do desenho e essa cota é consolidada. Se eu quiser retirar, da mesma forma, eu clico na referência e a cota é juntada. Ok? Se eu clico aqui, eu retiro essa cota adicional, clicando novamente. Aqui foi no caso no centro, eu volto a ter a divisão de cotas. Mais uma vez, clico fora do desenho e ela é consolidada. E aproveitando aqui, eu cotei pelo eixo da parede, não era o que eu queria. Uma vez selecionada a cota, eu tenho aqui esse outro controle, né, que eu costumo chamar aqui vulgarmente de joelho. Se eu clico nesse controle, ele alterna para centro ou face da parede. Ok? Eu mudo a referência da cota linear nesse conjunto. Ok? Edito cota de chamada, clico aqui e retiro essa cota divisória. Ok? Então esses foram os arremates que eu gostaria de deixar com relação às cotas lineares. Vamos ver agora as cotas de ponto. Eu tenho três tipos de cota de ponto: elevação de ponto, coordenada de ponto e inclinação de ponto. Vamos começar aqui pela elevação de ponto. Elevação de ponto,
a gente já viu, já fez um estudo delas quando a gente foi estudar a topografia. Eu clico em elevação de ponto e aqui ele vai, à medida que eu vou navegando dentro da superfície topográfica, ele vai medindo a cota daquele ponto e marcando essa altura. E neste caso eu estou usando uma planta de terreno, né, uma planta de topografia, que é uma planta de piso, né, situada no terreno. Eu clico no ponto e antes de inserir o símbolo de elevação de ponto, eu posso escolher se eu quero colocar diretamente sobre o ponto ou se eu quero puxar uma chamada de detalhe. No caso de uma chamada de detalhe, eu marco o ponto que eu quero identificar e depois em seguida o ponto onde eu quero colocar o símbolo de elevação e depois o lado que eu quero colocar esse símbolo de elevação. Posso também escolher colocar ombro ou não. O que seria o ombro? Eu coloco um ponto qualquer e aí eu já escolho a direção e a posição da linha, e nesse caso ela vai obedecer a direção que eu puxar a linha de chamada. Ok? Ela vai obedecer as regras de desenho em relação ao posicionamento do texto. No caso de plantas baixas, o comportamento é exatamente o mesmo. Vou lá no menu anotar, elevação do ponto, e aqui pode ocorrer de a cota estar do lado errado, vamos chamar assim, do símbolo de anotação. Se eu colocar a linha de chamada, mesmo assim a cota estará do lado errado. Retirando a opção ombro, ela aparece no meio. Retirando linha de chamada, ela volta à posição normal. Isso eu considero um pouco um bug do Revit, mas isso pode ser facilmente contornado também em editar tipo. Aqui em deslocamento do símbolo de texto, eu boto um valor positivo, aplicar, ok, olha lá, aconteceu o inverso, ok? Então eu coloco chamada de detalhe, ele vai para o meio, eu coloco o ombro, ele vai para a posição certa. E agora se eu retirar os dois elementos, ele ficou na posição contrária. Então repare, eu coloquei o primeiro símbolo, escolho a posição, eu posso posteriormente colocar o texto na posição correta. Agora eu vou de novo em elevação do ponto, ele está na posição errada. Eu coloco a linha de chamada, ele vai para o centro, eu coloco o ombro, ele fica na posição correta, mas eu não desejo que ele tenha uma linha de chamada e ombro. Então eu retiro a linha de chamada, mas estando o ombro aqui falsamente habilitado, vamos chamar assim, e ele ficará na posição correta. Ok? Então é uma jogada que às vezes a gente tem que fazer aí para contornar alguns problemas do programa. Uma observação importante é que eu só consigo colocar essa cota efetivamente se eu tiver algum elemento abaixo dela. Aqui, como eu fiz isso é um projeto preliminar, né, um projeto de exercício, e eu não coloquei sobre um terreno, aqui fora dos limites dessa laje de piso, eu não conseguiria colocar essa marcação. Nesse banheiro aqui, eu coloquei um piso inclinado, exageradamente inclinado. Então, à medida que eu for navegando dentro do cômodo, ele vai cotando a altura do ponto indicado. Nesse caso, eu colocaria a cota de chamada, né? Poderia colocar ou não o ombro, caso eu desejasse, e puxo o ponto aqui e marco a posição que eu gostaria de ter o símbolo de elevação. Da mesma forma como nas cotas lineares, eu tenho uma série de configurações em editar tipo. Por exemplo, na linha de chamada seta para a linha de chamada de detalhe, eu estou com nenhum, então essa ponta aqui ficou vazia. Eu poderia colocar aqui uma seta preenchida de 20 graus, aplicar, ele passaria a ter um indicador. As propriedades são basicamente as mesmas, com uma ou outra variação. Inclusive esse símbolo, que é a marca de revisão. Eu seleciono em editar tipo, e aí o meu símbolo de marca de revisão está como indicação de nível em planta, que aqui vai ter uma diferenciação entre corte e planta. Antes disso, uma outra observação é que no caso de piso, eu tenho às vezes necessidade de colocar duas cotas, a cota acabada e a cota em osso. Nesse caso, não é um parâmetro de tipo, é um parâmetro de instância, ou seja, vale para esta cota. Tá? Então aqui na barra de opções, durante a execução, durante a colocação do elemento,
ou mesmo depois de colocado, e uma vez ele selecionado, eu posso querer aqui, por exemplo, em exibir elevações, elevação real, elevação inferior, superior ou as duas. Coloco as duas, ele identifica as duas opções. Neste caso aqui também, aqui nos parâmetros de tipo, eu escolho aqui, ó, indicação superior, seria nível acabado, indicação inferior, nível de osso. E posso querer que essa indicação seja depois da medida, então em vez de ser como prefixo, eu boto como sufixo, que é o que eu vejo mais comum nos nossos projetos. E aí ele inverte, bota a primeira medida e depois diz a que ela se refere. No caso de eu usar essa identificação, seria adequado colocar um pouco maior a distância para o símbolo, tá, ok? Ele seria um pouco mais afastado. Aí vocês vão ver de acordo com o tamanho do texto de vocês, que é sempre importante, né, calibrar primeiro a altura do texto, antes de tudo. Clique em OK. No caso aqui eu estou usando a régua 2 mm, que seria equivalente à régua 80. Há outros comentários sobre a elevação do ponto, mas respeitando aí em torno de 15 minutos dessa aula, eu vou parar por aqui. E na próxima aula nós continuamos a ver a elevação do ponto, veremos também coordenada do ponto e inclinação, que a gente chama de cotas do ponto, tá, ok? Não deixem nunca de praticar esse exercício, configurem suas cotas e façam isso lá no seu template, ou transportem essas configurações lá para o seu template, para que nos próximos projetos todas essas configurações já estejam definidas. Bons estudos e até a próxima aula.